Pô, deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço. Olá, estamos aqui de volta, conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo hoje aqui provavelmente uma melhor especialista aí sobre questões relacionadas ao mercado de petróleo, Petrobras, etc., do Brasil, tá certo? Adriano Pires, tudo bem, Adriano? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar novamente desse programa. Tudo bem, Zé Márcio, prazer é meu estar conversando com você aí. É um prazer. Adriano, vamos começar pela coisa que mais preocupa hoje aqui no Brasil, que é a situação da Petrobras, né? Quer dizer, como é que você está vendo aí a situação da Petrobras, essa questão dos dividendos, a relação entre o João Paulo Prates e o ministro das Minas e Energia? Como é que você está vendo esse processo? Olha, Zé Márcio, a gente está vendo com preocupação, né? Nós tínhamos no ano 2023 tranquilo, sem grandes turbulências na Petrobras. O preço do petróleo ajudou também, né? Porque ele ficou em torno de 80, mas com volatilidade para baixo. Então, mesmo a mudança da política de preço anunciada no início do ano de 23 acabou não tendo grande repercussão na política de preço da Petrobras, a política real, no fundo, você manteve a paridade de importação, o preço, como eu falei, não subiu muito, e chegou no final do ano, a gente começou a ter um aumento de preocupação, primeiro com o anúncio do plano de investimentos novos da Petrobras, que a gente viu que a Petrobras agora voltou àquela política de pulverizar investimento, né? Então, que ela anunciou que vai voltar a investir em refinaria, até porque ela quer interromper a venda das refinarias, lembra que só foi vendida a Bahia, depois Manaus, mas de volume mesmo só a Bahia, que é 14% do mercado brasileiro. Anunciou investimentos mais em gás natural, lembra também que tinha um TCC assinado por CAD, que ela se obrigaria a desverticalizar a atividade dela no setor de gás natural para tentar aumentar o número de fornecedores de gás. Anunciou também que vai investir em fontes renováveis, não sei como, se fala muito em energia eólica offshore. Então, por fim, você vê que o volume do investimento em exploração e produção, que é o core business da Petrobras, em termos absolutos ele aumentou, mas em termos relativos ele diminuiu. Então, começa a preocupar isso. Sempre que a Petrobras pulveriza muito o investimento, ela perde um pouco aquele foco em taxa de retorno adequada para a empresa de petróleo, né? E começa a olhar, às vezes, muita taxa de retorno política, né? E depois, no início do ano, você viu lá o presidente Lula, junto com o presidente da Petrobras, reinaugurando a refinaria Abreu e Lima, que foi um desastre total, né? Perdeu lá 20 bilhões de dólares na refinaria e parece que vai recomeçar, acho que vão perder muito mais. E por fim, essa questão do pagamento de dividendos, né, que criou uma discussão enorme, né, entre a diretoria da Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, entrando aí nessa confusão, o próprio ministro da Fazenda, o Haddad, e no final isso começou a circular que o presidente da Petrobras podia cair, né, não caiu, se pagou agora o dividendo aí 50%, mas não precisava de nada disso, até porque você tem todo no governo sempre aquela leitura equivocada de Petrobras, né, dada por grandes petistas raiz, né, que empresa de petróleo tem que dar lucro, o dividendo tem que ser reduzido, enfim, e que tem que fazer política social subsidiando gasolina e diesel. Né? Eu sempre falo que se política social subsidiando gasolina e diesel fosse boa, a Venezuela estaria em outra situação, né? Porque lá a gasolina é quase que de graça. Então, vamos ver o que vai acontecer esse ano. Esse ano também tem outro fator que a gente está vendo o preço do petróleo voltando a subir, né? E o câmbio também voltando a subir. Então, você já tem aí uma passagem na gasolina, principalmente no diesel, menos por causa do diesel russo, né? Hoje 100% do diesel que o Brasil importa vem da Rússia, e esse diesel russo dizem que ele fez com que o mercado internacional do diesel caísse de preço. Mas, de qualquer maneira, há uma defasagem grande na gasolina, a gente está aí quase 100 dias sem mexer nos preços, né? E, enfim, vamos ver como é que se... Agora, enquanto o petróleo estiver alto, né, assim, nessa casa de 80, 85, 90, aí a Petrobras aceita muito desaforo, né?
né? E por isso que ela vai continuar aí, acho, com um bom comportamento em bolsa ou sabe de qualquer pronunciamento político. Mas preocupa sim a Petrobras nos próximos anos, porque eu acho que o governo, né, e principalmente ele olha a Petrobras pelo retrovisor, né? Ele acha que a Petrobras é aquela empresa necessária para fazer política social, para fazer política de incentivo a determinados setores da economia. Me preocupa quando a gente vê o presidente da Petrobras anunciar o tal do PAC do mar, né? Voltar a investir em estaleiro, que a gente sabe da confusão que deu. Então é preocupante a situação, eu acho que frente, né? Então eu acho que hoje, eu tenho até falado uma coisa polêmica, que eu acho que o Brasil hoje está maduro, tanto a sociedade quanto o Congresso Nacional, para discutir a privatização da Petrobras, né? Ficar usando a Petrobras, até lá, no mundo de transição energética, né? Cada vez faz menos sentido o governo brasileiro, né, ser o acionista majoritário de uma empresa de petróleo, né? Certo. Agora, Adriano, quer dizer, um ponto que você chamou a atenção aí, que eu acho que é bem interessante, que é essa questão do preço internacional do petróleo, né? Quer dizer, a sua avaliação, se é que eu entendi corretamente, a grande preocupação, na verdade, é caso o preço internacional do petróleo suba de forma significativa, como que a Petrobras vai se comportar? Esse é um ponto importante nesse processo, né? É um ponto importante, sim, porque a gente viu lá atrás que a barbeiragem, né, a lambança que foi feita quando você subsidiou muito gasolina e diesel, né? Você acabou um rombo no caixa da Petrobras na época da presidente Dilma, né, de 40 bilhões de dólares, né? Inclusive, você também causou um prejuízo gigante para o etanol, né? Quebrou uma série de usinas de etanol, né? Prejudicando aí a tal da transição energética. É curioso, né, Zé Márcio, que hoje petróleo caro devia ser até bem-vindo na Petrobras, né? A Petrobras hoje é a maior exportadora de petróleo da América Latina. Ela exporta um petróleo, vamos dizer assim, entre aspas, ambientalmente bom, porque o petróleo do pré-sal tem um nível de enxofre, um API muito alto, né? Então é um petróleo de qualidade. E para a própria economia brasileira mudou, né? Às vezes eu penso que o governo, quando eu falo que o governo olha para o retrovisor, dá a impressão que o governo ainda acha que o Brasil está no período do primeiro, segundo choque do petróleo, quando a gente importava 80% do petróleo e consumia, né? Então, o petróleo hoje é o principal item, por exemplo, da balança comercial brasileira, né? Junto com o agronegócio. O petróleo hoje paga royalty, um valor significativo para o Tesouro Nacional, para estados e municípios, né? Então, o petróleo caro hoje não é tão ruim para o Brasil, mas a gente continua, outra vez, olhando preocupado simplesmente com a questão aí, da popularidade, né? E o governo continua incentivando aquela ideia de que preço de gasolina alto tira popularidade, né? E aí a gente tem essa política retrógrada, né, na Petrobras permanecendo. Agora, o Adriano, quer dizer, a Petrobras, como você disse, a Petrobras vendeu aí, sei lá, 8 refinarias e a ideia era vender. Não, vendeu 8, não, vendeu menos, na verdade. A ideia era vender 8 no final, acabou parando esse processo. Como você disse, a única refinaria realmente importante foi a refinaria da Bahia. Não é? Quer dizer, essa, quer dizer, são 14% atende a 14% do consumo. Quer dizer, com essa parada, quer dizer, como é que fica a relação entre as refinarias privadas e as refinarias públicas nesse processo, dado que a Petrobras é uma oligopolista, né? Quer dizer, ela tem uma participação do mercado muito grande. Então, como é que fica essa relação aí? Quer dizer, às vezes a Petrobras não resolve não aumentar o preço do petróleo, quando o preço do petróleo lá fora está aumentando. Como é que você acha que vai ficar essa relação? Fica muito ruim, né, Zé Massa? Primeiro, fica ruim você interromper o processo de privatização, né? Que foi um processo feito no CAD, né? O CAD que colocou essa questão de que você tinha que estabelecer um mercado de maior concorrência no refino, né? Então, a Petrobras teria que vender 50% da capacidade de refino. Vamos combinar que com os outros 50% que ela ia ficar, ela continuaria sendo uma price maker no mercado, né? Claro. E ela ficaria só com as refinarias do Rio e São Paulo, que é onde está o grande mercado consumidor. Então, a primeira coisa é que você volta a criar uma instabilidade regulatória e jurídica, né? Imagina que daqui a 2026 você elege um presidente que queira voltar
privatizar a refinaria, vai ter uma dificuldade muito grande, né? Porque, peraí, eu vou privatizar outra vez, eu vou comprar, e como é que fica daqui a 4 anos se o governo é mais à esquerda voltar a ganhar as eleições? E agora, do ponto de vista prático, a refinaria privada está passando sufoco, porque, primeiro, como você falou, né? É essa defasagem de mercado internacional. Segundo, a Petrobras anda vendendo petróleo mais barato para a refinaria dela e mais cara para a refinaria privada, né? E isso faz com que você também reduza muito as margens das refinarias privadas, né? Porque vamos combinar que petróleo, refino não tem margem tão alta assim. Então, 90% do custo de refino é matéria-prima, né? Então, você tem um percentual muito baixo para a margem. Então, quando você começa a fazer isso, inclusive a refinaria da Bahia, né, que foi comprada por aquele fundo árabe, o Mubadala, né, ela entrou com um processo no CAD, né, reclamando essa que a Petrobras está fazendo essa diferenciação de preço. Mas até agora nada foi, o CAD não se manifestou. E outra coisa que a gente está vendo pelas notícias aí é que a Petrobras, na realidade, ela quer recomprar a Bahia, né? Então, não sei até que ponto esse processo de impedir que a refinaria privada tenha uma lucratividade normal para o setor de refino também pode obrigar eles a venderem a refinaria de volta para a Petrobras, né? Eu acho isso muito ruim, né? Porque como é que fica a história do CAD, né? Vamos supor que o CAD parece que vai aceitar interromper a venda de refinaria, mas o CAD vai aprovar a recompra da Bahia. Esquisito, né? Antes o monopólio era ruim, agora o monopólio passa a ser bom. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que realmente você tem umas pequenas refinarias privadas, todo mundo passa por um sufoco muito grande, porque a lógica, outra vez, da Petrobras atual, ela construiu uma fórmula de preço que pode tudo, né, Zé Márcio? Ela pode seguir mercado internacional, como ela pode não seguir mercado internacional, como está acontecendo agora, né? Ela dá 1000 explicações para isso. Estou esperando a volatilidade, está muito grande, aí tem o custo marginal, é que a gente compra petróleo mais barato que as empresas privadas, enfim, quando a gente sabe que é muito simples, né? Petróleo e gasolina, diesel é commodity, né? Então, E é homogêneo. mercado internacional. E quando você é importador, é paridade de importação. Quando você é exportador, é paridade de exportação. É muito simples, né? E, infelizmente, a gente continua outra vez com essa coisa retrógrada, atrasada, de ficar fazendo política de preço com fórmula, né? Quando não teria que ter fórmula nenhuma, né? É simplesmente que seguir o preço internacional. Esse é o ponto. É o ponto. Você faz isso para a soja, para o café, faz para o açúcar, é tudo commodity, né? Entendeu? Então, por que a gasolina diesel é diferente? Certo. Agora, o Adriano, como é que você está vendo o mercado internacional de petróleo? Você tem 2 guerras aí, quer dizer, uma guerra tem um grande produtor de petróleo envolvido, que é a guerra da Europa, com a Rússia e a Ucrânia, e a outra guerra está numa região que é uma região grande produtora de petróleo. Como é que você está vendo esse processo? Quer dizer, qual é a sua expectativa aí? Qual é o grau de volatilidade que você está antecipando aí no mercado internacional de petróleo? Olha, a gente tem que, vou voltar um pouquinho atrás, você lembra que antes da pandemia tinha todo um movimento muito forte dos ambientalistas de demonizar o petróleo, né? E com isso as grandes petroleiras elas começaram a investir menos em exploração e produção. Aí, quando vem a pandemia, pós-pandemia com a vacina, quando você recupera a capacidade de crescimento, o pessoal viu que aquela energia renovável não atendia o mercado, né? Lembra que você parou a Rússia vendeu gás para a Europa estava totalmente refém da Rússia, no principal energia que ela consumia, que era o gás. E aí quem tinha petróleo para oferecer era a OPEP, né? Então o barril voltou a crescer. A gente esquece que em fevereiro, antes de começar a guerra da Rússia com a Ucrânia, o petróleo já estava a $80, né? E a grande jogada foi você criar o OPEP+, né? Que aí você trouxe a Rússia, que é segunda maior produtora de petróleo do mundo, para dentro da OPEP, né? E com isso, você, como não tinha uma resposta rápida dos membros não OPEP, você ficou com o petróleo bastante alto. Recentemente, quer dizer, o próprio Estados Unidos recuperou, voltou a investir no shale oil, né? Voltou a produzir mais. Isso fez com que ano passado você segurasse o preço em torno de $80, $90, né? Perdão, 80, 75, $76. A guerra do Hamas, todo mundo imaginava que ia aumentar o preço, mas não aumentou.
né? Não aumentou por quê? Porque você já estava, naquele momento, com uma oferta não OPEP crescendo mais que a oferta OPEP. Né? Foi a mesma coisa que aconteceu pós-segundo choque do petróleo em 89, na década de 90. Então, agora, quer dizer, com essa coisa do Irã, aí você voltou a ficar preocupado, né? Porque o Irã é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, né? O Brasil é o 9º. Para você ter uma ideia, hoje a produção do Brasil é quase igual à produção do Irã, né? Então você preocupou, mas a coisa também não aconteceu, mas você está nessa situação que a questão geopolítica pode, a qualquer momento, determinar um petróleo mais caro. E essa vamos dizer assim, essa incerteza me faz acreditar que esse ano de 2024 a gente vai ter um preço médio de barril de petróleo superior ao preço médio de 2023. Em 2023 foi quanto o preço médio? 80? Foi 80, então 80, 81, por aí, nessa faixa ali. Esse ano eu estou trabalhando com um preço médio em torno de 85. Certo. Agora, Adriano, quer dizer, voltando aqui para o cenário interno, quer dizer, uma coisa que é muito falada e que me preocupa, como eu não sou especialista no setor, eu acho que é uma preocupação importante, não só minha, que é essa questão do investimento, quer dizer, usar a Petrobras para viabilizar investimento no setor naval aqui no Brasil. Como é que você vê esse processo? Eu vejo muita preocupação, né? A gente já viu esse filme, né? O que aconteceu, se transformou a Petrobras numa empresa com uma dívida de 160, 130, sei lá, bilhões de dólares, a maior dívida de empresa do mundo, né? Você quase que levou a Petrobras a uma situação de falência, né? E que teve que ter revertido aí no governo Temer, que também foi muito ajudada essa reversão pelo aumento do preço do barril do petróleo. Então, essa história, esse filme a gente já viu, e não deu certo, e eu acho que não vai dar certo outra vez. Então, me preocupa muito essa concepção retrógrada do passado de usar a Petrobras para fazer política industrial, para fazer política social. O que eu sempre falo, a política social da Petrobras ela já faz bem. O que ela faz? Porque ela paga imposto, ela paga muito dividendo, ela gera muito emprego. Isso é política social. É inacreditável, né? Porque o governo ele é o grande acionista da Petrobras. E quando a Petrobras dá lucro e paga muito dividendo, 37% vai para o governo. Né? A gente viu agora, inclusive, que eles voltaram atrás no pagamento dos dividendos, para também tentar ajudar um pouco o ministro Haddad na questão do déficit fiscal. Né? A Petrobras levou aí um dinheiro muito bom para o Tesouro Nacional. Então, assim, eu acho que o foco da Petrobras está mais do que claro, é explorar e produzir petróleo. O que a Petrobras tem que fazer é convencer o IBAMA, o presidente Lula, de investir na margem equatorial. Entendeu? Esse que é o business da Petrobras. É aí que ela ganha dinheiro, é aí que ela tem excelência tecnológica, né, de furar em água no mar. Né? Esse é o negócio dela. Então, essas coisas que, volto a dizer, de políticas desenvolvimentistas do passado, de usar a Petrobras como instrumento disso, não deu certo lá atrás, não vai dar certo outra vez, isso preocupa muito, né? Esse mau uso que pode ser feito à Petrobras, como a gente está vendo aí em determinados anúncios. Mas vamos torcer que isso fique no anúncio, né? Que não se concretize de fato, né? A gente fica sempre nessa esperança. Agora, se concretizar, meu amigo, vai ser outro desastre, como foi no passado. A grande diferença é que o preço do petróleo, vou dizer, está alto, né? Então ele aguenta mais desaforo. Mas, mesmo assim, eu acho que é o mau uso da empresa, né? Acho que a empresa tem que fazer isso. A gente tem hoje, o Brasil vai chegar aí uns 4, 5 milhões de barris em 2030, né? A gente vai ser realmente um grande protagonista, e vai ser cada vez mais na cena mundial do petróleo. A partir de 2030, o pré-sal deve começar a cair, né? O volume de petróleo extraído naquela região, e a gente precisa de descobrir uma nova fronteira que seria a margem equatorial, e a gente está vendo também essa discussão que eu não consigo entender dos ambientalistas aí, brasileiros, né, que não querem deixar de explorar petróleo na área mais pobre do Brasil, que é o tal do Arco Norte, né, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, quando a gente está vendo ali a Guiana, por exemplo, já com uma reserva quase igual ao do pré-sal, de 11 bilhões de barris, né? Teve até
aquela entrevista que viralizou na rede social do presidente da Guiana falando, olha, eu vou extrair sim o petróleo, chegou a minha vez, agora eu não posso, eu tenho uma floresta imensa. Eu acho que o Brasil pode tranquilamente explorar petróleo sem abrir mão da questão ambiental. Acho que não são excludentes. Acho que até o contrário, você podia usar o dinheiro do petróleo para ajudar a fazer uma política ambiental melhor para a região ali da Amazônia, né? Eu estava vendo outro dia que o Amapá, por exemplo, é um dos piores, aí você sabe disso melhor do que eu, em termos de indicadores sociais, é um dos piores do Brasil. Mas ele tem uma reserva florestal, uma área de proteção ambiental, tal da AP, que é quase 2/3 do Amapá. Então, ambientalmente, é o melhor estado do Brasil, socialmente é o pior estado do Brasil. Tem uma coisa errada nesse negócio, né? Não é possível ser dessa maneira. Então, é isso que preocupa, é você tirar dinheiro da onde a Petrobras, o core business dela, da onde ela conhece, e botar a Petrobras para ficar subsidiando estaleiro, construção de plataforma, refinarias de petróleo, né? Isso realmente vai ser muito ruim para a empresa e para o país. E volto a repetir, nós já vimos esse filme vai se repetir, se a gente for nessa direção. Agora, Adriano, essa questão da energia limpa, da sustentabilidade, como é que você vê a Petrobras atuando nesse processo? Você acha que existe alguma forma, alguma coisa que a Petrobras pode fazer que poderia facilitar a relação com os ambientalistas de tal forma que você não tivesse esse conflito aí tão complicado? Eu acho que esse conflito dos ambientalistas não é com a Petrobras, né? Esse conflito é que os ambientalistas, principalmente antes da pandemia, eles demonizaram muito o combustível fóssil, incluindo a nuclear, né? E a gente viu o que aconteceu, né? A oferta de energia caiu, veio o que eu chamo da inflação energética, né? E a gente está fazendo uma transição, né, Zé Márcio, que eu chamo que é uma transição energética com exclusão social. A transição energética no Brasil e do mundo é boa para rico e ruim para pobre. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, porque o preço da energia cresceu, porque a oferta de energia caiu e a demanda continua existindo. E a demanda vai crescer cada vez mais por energia. A gente está vendo aí também outro fenômeno pós-pandemia, que é o crescimento dos data centers, né, para poder viabilizar a inteligência artificial, a internet das coisas, a armazenagem em nuvem, que são altamente intensivos em energia, né? Então, você pega Estados Unidos, está com uma curva flat de consumo de energia elétrica, voltou a crescer em função disso. Então, acho que a energia nuclear volta, a gente vai precisar de fóssil. Então, o que tem que entender, por exemplo, é que a Petrobras já faz uma coisa interessante, que ela produz um petróleo muito baixo teor de enxofre, já ajuda o meio ambiente. Eu também fico preocupado, Zé Márcio, desse investimento de Petrobras em energia limpa. Por que eu fico preocupado? Porque isso é um negócio que o privado pode fazer. Tá certo? Se a Petrobras fosse uma empresa privada, eu até admitiria. Né? Por que admitiria? Porque o privado ele vai investir olhando o interesse do acionista. O problema é que esse modelo de economia mista de Petrobras, na minha opinião, é um modelo falido. Está mais claro isso. É um modelo falido. Por isso que me parece que a sociedade brasileira hoje, o Congresso Nacional, estaria maduro para discutir uma privatização de Petrobras. A gente privatizou a Eletrobras no governo Bolsonaro. O Tarcísio está privatizando a Sabesp. Entendeu? Então, quer investir em energia limpa, empresa estatal, porque a Petrobras é economia mista, mas ela se comporta como empresa estatal. O presidente Lula tem certeza que a Petrobras é dele, não tem acionista privado, ele não está preocupado com o privado. E a gente vê, por exemplo, mas as outras empresas, uma Shell, está investindo, uma Total francesa está investindo em energia renovável, mas é empresa privada, entendeu? Não é estatal. E muitas dessas empresas, a própria Shell aí, ela está meio arrependida de ter botado tanto dinheiro em energia renovável, que ela não está tendo retorno disso, né? As empresas que investiram mesmo em renováveis, petroleira tiveram muito mais retorno, que foi o caso da ExxonMobil, o caso da Chevron, das empresas americanas, em contrapartida das empresas europeias. Então, assim, eu acho que o grande... a gente não vai conseguir fazer transição energética sem combustível fóssil, sem nuclear. E o grande desafio é uma transição energética que tem inclusão social. Não pode você piorar, ter mais inflação por causa da transição energética. A gente tem que estar preocupado lá, tudo bem, sustentabilidade, tem que estar preocupado com isso, mas tem que estar preocupado também com segurança energética e tem que estar preocupado
em dar acesso às camadas de baixa renda à energia, né? Porque a energia hoje é um bem essencial, ninguém consegue viver sem. Certo. Agora, Adriano, vou pegar um gancho aí. Você citou a Eletrobras. O governo está tentando voltar a ter uma interferência grande na Eletrobras, está tentando intervir na Vale. Como é que você vê esse processo do governo interferir em empresas privatizadas, ainda que sejam hoje empresas privadas, né? Quer dizer, como é que você acha que isso afeta o comportamento dos investidores? Eu acho lamentável e afeta muito. Você sabe disso, você está e trabalha num banco, né? Quer dizer, o problema todo do Brasil é essa coisa que é dessa insegurança jurídica e a instabilidade regulatória que o país vive, né? Então, essa questão da pressão do governo sobre a Eletrobras é um caso clássico de que só cria, como também o parar de vender refinaria também cria só instabilidade, insegurança jurídica e instabilidade regulatória, né? E o governo um atraso, né? Outra vez, o presidente Lula ele quer voltar lá 20 anos atrás, onde o governo tinha um controle sobre a Petrobras, sobre a Eletrobras, sobre a Vale. A própria Vale também entrou nessa confusão, né? De que querem determinar o governo, quem vai ser o novo presidente da Vale. Isso tudo é muito ruim, cara. E o caso da Eletrobras é curioso, né? Porque quem privatizou a Eletrobras não foi o Bolsonaro. Quem privatizou a Petrobras foi a Eletrobras foi o Congresso Nacional. E se você quiser privatizar a Petrobras, também tem que ser no Congresso Nacional. Então, foi uma decisão lá na Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que o Bolsonaro sancionou. Então, não foi uma privatização que o Bolsonaro fez, volto a dizer, foi o Congresso Nacional. Então, você ir contra uma decisão do Congresso Nacional é muito grave do ponto de vista de você querer atrair investimento de um setor que é intensivo em capital, para um setor de amortização de longo prazo. Essas coisas que a gente vê dos atrasos, né? E vê isso, infelizmente, não é só no Brasil, a gente vê isso na América Latina de um modo geral, né? Na verdade, a taxa de investimento está despencando no Brasil, né? Acho que uma das razões é exatamente isso aí, tá certo? Agora, para encerrar aqui, eu não quero tomar muito seu tempo, Adriano. E essa medida provisória do setor elétrico, como é que você vê isso? Olha, eu acho que é uma medida 1212, né? É uma medida provisória também, que outra vez quer resolver redução de tarifa na canetada, né? Agora, tem uma contradição ali. Eu tenho falado que essa medida provisória tem 2 capítulos. Um capítulo é usar os fundos da privatização da Eletrobras, né? Agora, nesse caso, a privatização virou uma coisa boa, né? É usar aquele dinheiro, aqueles 26, 30 bi que a Petrobras pagaria nos próximos 20 anos para reduzir tarifa, você trazer aí a valor presente, né? Securitizar essa dívida para tentar reduzir a tarifa, segundo os cálculos, reduzir em 3,5%. E no caso também do Amapá, né, que teve aquele aumento de 34%, você usar o fundo regional, né, que tinha os fundos regionais, que no caso da região norte era para você trocar diesel por energia mais limpa, inclusive gás natural, né, então você vai querer usar isso agora para reduzir tarifa, e no caso das outras regiões era para tentar também melhorar, né, investimentos nas bacias hidrográficas brasileiras. Então, isso é uma canetada, porque você vai usar esse dinheiro, depois o dinheiro no que vem não tem mais. Então, você vai começar outra vez até aumento de tarifa, porque você não tá combatendo um problema crucial, que é a questão da conta lá da CDE, que já está em quase 40 bilhões, e a questão dos subsídios. Aí tem o capítulo 2 da MP 1212, que você está estendendo o prazo do subsídio para a energia, principalmente a solar, já era de 48 meses, você estender por mais 36 meses. E hoje a energia solar e a energia eólica, esse subsídio é um dos fatores principais que explica a tarifa alta no Brasil, né? E isso explica mais coisas. Quando a gente fala que estamos fazendo transição energética com exclusão social, esse negócio da geração, por exemplo, solar distribuída, é um exemplo muito interessante, que eu tenho falado. Nós adotamos o modelo do Robin Hood às avessas, né? Que cada vez que você vai pagar a tua conta de energia, você está transferindo renda do pobre para o rico, né? Por quê? Porque quem tem grana para botar um painel solar, reduziu a conta dele de R$3.000 para R$300, cria um sinal de preço ruim, bota ar-condicionado até na casa do cachorro, liga o ar-condicionado com a janela aberta.
Mas chega às 8 da noite, 7 da noite, até por isso que o horário de pico voltou às 7 da noite, ele não tem mais sol, ele vai pegar energia na rede, pagando o mesmo preço que ele paga quando tem sol. Tinha que pagar 2, 3 vezes mais caro, tá certo? Então, isso aí precisa ser corrigido. E a MP 1212, ao contrário, ela estica mais o prazo. Então, é uma coisa assim completamente, outra vez, me parece que não estou dizendo que é a mesma coisa da fatídica MP 579, mas, de certa maneira, lembra muito, né? Certo. Adriano, muito obrigado por sua participação, excelente, foi muito boa a conversa, tá certo? Vamos fazer outras, tenho certeza que eu vou te convidar, eu espero que você aceite, tá certo? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Eu te agradeço, Zé Márcio, agora que você precisar, a gente está sempre à disposição e é sempre bom conversar com você. Ok, um abraço. Muito grande. Até logo. A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.